Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 39. Título: O erótico é o outro nome de Deus. 1. Pelos vistos, o sexo está em discussão e debate entre os escritores portugueses. Ao que se pode ler em certos jornais, a maioria deles acha que em Portugal há um grande constrangimento em escrever sobre sexo. Parece que faltam as palavras para se descreverem corretamente cenas eróticas. Tudo sai demasiado piroso ou simplesmente pornográfico. Não resisto, por isso, a entrar no debate que acho oportuníssimo e salutar. Entro com o meu ponto de vista teológico e jesuânico, sem dúvida o ponto de vista que mais ausente tem estado e continua a estar na vida e no debate na nossa sociedade contemporânea, inclusive a sociedade ocidental, que se arroga de influência cristã católica, e até poderá ser de influência cristã católica, mas o que ela não é de certeza é de influência jesuânica. Porque Jesus, o de Nazaré, e a sua teologia, a sua experiência, a reflexão sobre Deus vivo, não o Deus dinheiro, quase sempre estiveram e continuam a estar excomungados da nossa sociedade, nomeadamente do refletir e viver dos nossos intelectuais. 2. Jesus e a sua teologia sempre foram confundidos com a Igreja, nas diversas igrejas em que ela historicamente subsiste, e com as suas catequeses moralistas e mais ou menos parvas. Ora, a Igreja nas diversas igrejas em que historicamente subsiste, quase mais não tem feito do que matar Jesus, expulsá-lo do templo, das paróquias, das catedrais, das universidades católicas. Quase mais não tem feito do que assumir a decisão do grande inquisidor na lenda do dito, soberbamente descrita por Dostoiévski no romance Os Irmãos Karamazov. Como o grande inquisidor, também a Igreja corrigiu o Evangelho de Jesus, a sua teologia, reescreveu a sua biografia e apresentou o resultado do seu trabalho ao mundo e à humanidade como obra perfeita em milhões e milhões de livros, quando tudo não passa de mentira, crassa mentira e alta traição, porventura 1000 vezes pior do que a de Judas e o de Simão Iscariotes. 3. Não se escandalizem com o que acabo de dizer. Escandalizem-se com o que a Igreja, nas diversas igrejas em que historicamente subsiste, fez e continua a fazer de e com Jesus o de Nazaré. Não condenem o mensageiro que vos diz a verdade. Condenem a trafolhice, a malandragem que têm sido feitas a Jesus e sobre Jesus. Dão-nos ainda hoje gato por lebre, Código de Direito Canónico por Evangelho, Catecismo da Igreja Católica por Teologia Jesuânica, Moralismo por Verdade. 4. E se há campo em que estes desvios, com dimensão de crime de lesa verdade e de lesa humanidade, têm tido consequências demolidoras e irreparáveis, ao ponto de deformarem por completo os seres humanos, a cultura dos povos e a sociedade em geral, o sexo e a sexualidade estão sem dúvida no primeiro lugar. O desastre é de tal monta que quase apetece dizer que tudo o que a Igreja nas diversas igrejas em que historicamente subsiste ensinou sobre esta matéria ao longo dos séculos é pecado. Tudo foi apresentado de pernas para o ar. Tudo é demoníaco. E essa será até a principal razão porque os escritores portugueses ainda hoje, e de uma maneira geral os ocidentais, não conseguem escrever sadiamente sobre o sexo. Ou caem no piroso, nos lugares comuns, no grotesco, ou descambam para o pornográfico. O erótico não chega nunca, ou só muito raramente, a ter expressão. 5. É como se não houvesse palavras para o dizer, porque também não haverá corpos de mulheres e de homens suficientemente libertos e em estado de maioridade e liberdade responsável que alguma vez o tenham praticado. A cabeça dos homens e das mulheres está cheia de pornografia, de anedotas sem dignidade. Parecemos adolescentes apanhados em flagrante, a espreitar pelo buraco da fechadura, na esperança de ver uma mulher nua no seu duche. 6. O erótico nunca se desenvolveu em nós. Foi castrado, reprimido. O cérebro, que é o nosso órgão sexual principal, foi substituído pelo pênis e pela vagina clítoris. Reduzimos as mulheres ao seu sexo e os homens ao tamanho do seu pênis. E tudo servido num léxico de horror, tenebroso, empurcalhado, galhofeiro, sem coragem para nos vermos ao espelho, com a sinceridade da verdade que nos faz livres, humanos,
nos antípodas dos simples animais e não um animal mais entre os outros animais. 7. E não é que, apesar de já estarmos no século XXI, a Igreja, nas diversas igrejas em que historicamente subsiste, persiste na dela a catequizar moralismo em vez de moral, a ditar proibições e a deformar milhares e milhares de crianças e de adolescentes, e tudo de modo totalmente impune? Como podem as mães e os pais confiar a educação das suas filhas, dos seus filhos à Igreja, aos clérigos, às freiras da Igreja? Alguma vez assistiram já a uma sessão de catequese dada pelas catequistas de turno por essas paróquias fora, as católicas e as protestantes, todas elas formadas à pressa por clérigos e por freiras, ou por pastores com faro para o negócio religioso? Imaginam o que os vossos filhos, as vossas filhas ouvem nesses momentos? 8. Basta que as catequeses lhes continuem a ensinar como factos históricos o mito de Adão e Eva e o mito do pecado original, com a serpente a falar e tudo, para que o sexo e a sexualidade fiquem irremediavelmente reprimidos, o terror ocupe na consciência dos catequizandos o lugar da festa, o pecado preencha o espaço da graça e da liberdade, a vergonha e o medo substituam o discernimento e a responsabilidade, a lei mata a criatividade e a originalidade, o monstro do moralismo dê cabo da imaginação e da dança. Nunca mais esse adolescente será mulher liberta para a liberdade, homem liberto para a liberdade. Todas as mulheres, todos os homens conhecem na carne este pecado gravíssimo da Igreja. Todos somos vítimas dele desde há séculos. E não sei se alguma vez conseguiremos ver-nos totalmente livres dele. 9. Nos dias que correm, o sexo como desenfreado prazer anda por aí à solta. Pode-se bem dizer, é um tal fartar de vilanagem. Mas ninguém pode dizer que já somos mais livres do que quando tudo era reprimido. Provavelmente somos ainda mais escravos do que outrora, porque a liberdade, quando não vai de braço dado com a maioridade e o discernimento, com a graça e a verdade, com a ternura e o afeto, com o dom de si aos demais, com a criatividade e a militância em torno das causas que interessam a todos os seres humanos e a todos os povos, é um engodo que deixa muitos amargos de boca pelo caminho e muitas esquizofrenias. 10. Precisamos de saber que o grande dinheiro e o seu mercado global, que hoje dominam o mundo e os povos com a sua ideologia, não esqueçamos que o grande dinheiro é a inteligência de mente cientificamente organizada, por isso luciferina, demoníaca e inumana, souberam melhor do que ninguém antes utilizar todos os estragos que a Igreja havia feito às pessoas e aos povos com as suas catequeses anti-eróticas, pornográficas, verdadeiros tribunais de inquisição que reprimiram o que há de melhor em cada ser humano, os afetos, também na sua dimensão erótica, e a liberdade com a sua inseparável irmã, que é a responsabilidade. 11. O grande dinheiro viu depressa o inesgotável filão de lucros que estava ali ao seu alcance. Bastava explorá-lo até ao tutano, e foi o que fez. Ou o grande dinheiro não seja perdido por lucros, um perverso de mente compulsivo, hoje completamente à solta, com todos os executivos das nações e dos privilégios a seus pés, até os das igrejas. No seu imenso poder, é o Deus ídolo mais poderoso de todos, consegue arrastar com ele e com a sua ideologia e idolatria as pessoas e os povos. Mais um pouco de tempo e acabaremos enojados de tanta pornografia vista, lida, escutada e praticada a todas as horas do dia e da noite, em cinemas, em DVDs, na internet, nas TVs. Acabaremos todos apáticos, sem projeto de vida, sem utopia, sem horizonte, sem causas que valham mais que a própria vida, sem futuro, numa palavra, sem erótico. 12. O pornográfico faz apáticos e mata o sonho. É o demoníaco, o inumano. Só o erótico é que nos salva, nos faz humanos. O erótico é o outro nome de Deus, o de Jesus. Espantam-se. Não me espanto que se espantem, porque sei bem como me catequizaram e como catequizaram todas as pessoas que nasceram e cresceram à sombra da Igreja, nas diversas igrejas em que ela historicamente subsiste. Mas é como lhes digo, o erótico é o outro nome de Deus, o de Jesus. Ou porque é que acham que Jesus
Deus entre nós e connosco foi, é e será tão cativador, tão galvanizador, tão humano, tão misericórdia, tão próximo, tão nosso, tão irmão de todos os povos. Porque Ele era e é a graça e a verdade feitas um de nós. É o feminino humanado, é o rosto sororal de Deus Abá, Mãe, Deus coração de mãe, Deus feminino, a infinita ternura. 13. Só o erótico pode ser humano assim, como Jesus historicamente foi e continua a ser no seu espírito Ruá. O grande dinheiro, o grande poder e o grande templo, entenda-se, homens dos privilégios que estavam e estão por trás destas instituições feitas de mentira, não puderam, não podem com ele e mataram-no. Porque o erótico, lá onde se desenvolver, cria sempre seres humanos subversivos e conspirativos, criadores e autogestionários. O pornográfico, ao contrário, cria lesmas, invertebrados, apáticos, funcionários, rotineiros, vazios, cínicos, indiferentes, solitários, ausentes, pragmáticos. E se ativos, só indivíduos politicamente corretos, que é o mesmo que dizer vassalos, cortesãos, subservientes, como são os clérigos em relação ao seu bispo residencial todo-poderoso, e como são os bispos residenciais em relação ao bispo de Roma, simultaneamente chefe de Estado do Vaticano, Papa infalível e monarca absoluto. 14. Só o erótico faz mulheres, homens livres, maiúticos, sororais, fraternos, possos de ternura, comprometidos até ao sangue com as vítimas e as causas das vítimas. Mas a estas mulheres, a estes homens, o grande dinheiro excomungam-os todos e, se for caso disso, matam-os de forma exemplar para que ninguém mais ouse seguir-lhes as pisadas. 15. Tudo, porém, seria diferente se a Igreja, nas diversas igrejas em que historicamente subsiste, frequentasse o poema Cântico dos Cânticos em lugar do Decálogo de Moisés ou o livro do Levítico. Se a Igreja fizesse do poema Cântico dos Cânticos o ponto de partida das suas catequeses e das suas homilias, sobretudo se ela fosse praticante do poema Cântico dos Cânticos e estimulasse todos os seus membros, a começar pelos bispos e pelos presbíteros, a serem praticantes do poema Cântico dos Cânticos. 16. É o poema bíblico que melhor nos fala de Jesus de Nazaré, ainda antes dele ter acontecido na história. O Espírito de Jesus está inteiro neste poema, e fora do Espírito que atravessa todo este poema não há Espírito de Jesus. Só há o Espírito do poder, do grande dinheiro, da religião, ou do templo, ou do sacerdotal, ou do sacrificial. O tal que faz súbitos, reféns, mortes que se mexem, corpos muito ativos, mas sem utopia, sem projeto, sem razões de viver, para lá das pornográficas das homicidas. 17. O poema Cântico dos Cânticos é que poderá salvar a Igreja e por ela, com ela, a humanidade. Para nosso mal, a Igreja manteve-se distante dele todos estes séculos. Não o frequentou nunca, nem frequenta. Não o proclamou nas suas liturgias dominicais, nem proclama. Manteve-o fechado e ainda o mantém fechado. E quando calhou de o abrir, correu logo, e ainda corre, a dar-lhe uma interpretação tão hipocritamente mística que melhor fora que nunca mais o abrisse. 18. Convido-vos a abri-lo, a frequentá-lo, a praticá-lo, a serem o poema Cântico dos Cânticos vivo em ação, mas saibam lê-lo, entendê-lo, vivê-lo, porque ele é o poema mais politicamente subversivo e conspirativo, o mais revolucionário, o mais antipoder, o mais anti-grande dinheiro, o mais anti-religioso. Vejam que nem o nome de Deus invoca nas suas páginas, porque todo ele é Deus a revelar-se e a dar-se aos seres humanos, para sermos bem filhas suas, filhos seus em estado de maioridade. Não mais abortos, não mais infantilizados, não mais tutelados. É com ele que vos deixo. Vereis como estão lá todas as palavras certas para falarmos dos seres humanos também na sua dimensão sexual. Vereis como os corpos da mulher e do homem se desvelam perante nós sem se desnudarem. Vereis como tudo é poema, como tudo é música, como tudo é belo, como tudo é imensamente humano. 19. Ah, como és bela, minha amiga, como estás linda, teus olhos são pombas, por detrás do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que descem do monte Gileade, os teus dentes são um rebanho de ovelhas a subir do bando tosquiadas, como fita escarlate são os teus lábios e o teu falar é encantador, as tuas faces são metades de romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de David. Os teus 2 seios são 2 filhotes gêmeos de uma gazela que se apacentam entre os lírios antes que rebente o dia e as sombras desapareçam. Quero ir ao monte da mirra e colina do incenso. É do capítulo 4. 2008, janeiro 4.
o meu abraço e o meu beijo, presbítero da Igreja do Porto.